não? Já está refrescando, chega lá à noite, é incrível. Estou sentindo acá que estava comendo em volume, não? Agora me pode escutar melhor. Bueno, sem mais, eu quero falar de águas que dão vida, não? De verdadeiro que és sumergir em los rios del Espírito. E esse é um passagem que, vamos dizer, quando não éramos predicador, não predicava às vezes, quando não era pastor, era um passagem que teníamos em la manga, não? Porque é um passagem que se pode falar muito sobre ele, pero eu quero falar dele que está mais cerca com a realidade aí da própria visão. Abram suas Bíblias em Ezequiel, capítulo número 47. Eu creio que tem, não sei quantos anos que eu não predico esse capítulo, não? Esse passagem, não esse capítulo. Ezequiel 47 é um passagem muito conhecido, não? Há muito tempo que não predico esse passagem, pero estava aí buscando um mensagem para a hora da tarde e bueno, e aí Deus me ha hablado aí um pouco nesse texto. E o título da predicação é Águas que dão vida. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo número 1. Aí, fazemos menção de Ezequiel. Glória a Deus. 47, a partir do 1. Vamos ler, diz assim: Me hizo volver logo à la entrada de la casa, e aqui águas que saliam de barro del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estava al oriente, e as águas descendiam de debaixo hacia el lado direito de la casa, ao sur del altar. Bom, eu vou falando por versículos, não? Vamos falando aí um pouco acerca dessa visão de Ezequiel. Ezequiel foi um tipo que predicou aí, vamos dizer aí, no exílio, já salindo, hablando pueblo, vamos melhorar, vamos volver-se ao Senhor. E o povo antes de ir ao exílio, não? Eles estavam um pouco, às vezes, como queda nós outros, não? Eu sempre predico acá, hablo muito desse tema da religiosidade, não? Eu creio que em meu canal, creio que foi hoje é miércoles, foi ayer ou foi lunes, eu já toquei nesse tema novamente, assim, da religiosidade. E um vídeo antigo que uma pessoa comentou e eu estava dando a explicação, não sei quem é um vídeo antigo e não conheço a pessoa, creio que é de outro país, pero isso um comentário, não, pedindo, bueno, o comentário não foi tão bom, não, pero falando da palavra hipócrita, e eu expliquei que sim, está na Bíblia, que no Antigo Testamento também se menciona essa palavra, mas já se era, não importa. Importa que ele sentir dessa palavra, ele entendimento dessa palavra está por toda a Bíblia, não? Porque na Bíblia às vezes não tem nenhuma palavra escrita. Por exemplo, a Bíblia não diz, não há um versículo dizendo não fumeis. Então se podemos fumar? Claro que não. Já sabemos que não podemos fumar. Agora, por que não podemos fumar? Porque não hace bem ao corpo e tudo mais, não? E temos que cuidar de nosso corpo. Igualmente, com esse critério, nós outros não devemos fazer muita coisa que hacemos, não? Às vezes não podemos comer aquele tchantito rico, porque então, aí o médico diz que não? Então, bueno, deveríamos usar o mesmo critério de interpretação. Pero, hablando acerca desse comentário que me fizeram, e por isso quero comentar acá acerca de Ezequiel 47, pero em tentar estar bem aí biblicamente, historicamente, não? O sentido da hipocrisia está sempre em la predicação de Jesus contra os religiosos, porque o que é o hipócrita? Hipócrita
era a palavra usada para os artistas, não? Já em Grécia, que eram pessoas que representavam ser uma coisa que não eram, pero eles estavam cientes que não eram, porque o artista não pensa que és o personagem. E se pensa, ele está louco, não? É uma loucura. Isso daí é uma esquizofrenia, não? Nós outros pensarmos que... Agora, nós outros, seres humanos, sempre temos nossas máscaras, não? Nós outros ponemos a máscara e sacamos, dependendo de onde estamos. Isso daí, digo... Aí, o filósofo, o padre um dos padres da psicanálise, não? Jung, ele disse que acerca das máscaras, que nos ponemos as máscaras em cada lugar que estamos, e é verdade, claro, por suposto, isso não está mal, não? Se nada mais ponemos e sacamos, não está mal. O que está mal é poner uma máscara de um personagem da qual não somos. Máscara no sentido de postura. Por exemplo, eu estou aqui como predicador, estou à frente e não posso me portar como que seja, eu me porto em minha casa, não? Não pode falar qualquer pabada cá, porque eu estou com o microfone na mão, estou gravando, aí um auditório a qual eu devo, não, no mínimo, não pode falar como se eu estivesse charlando com meus amigos, assim, no bom sentido, tampouco ia falar, que seja, tanta pabada, não? Tampouco ia ser tão diferente, pero o que digo que há uma postura diferente, e é essa máscara que quero dizer. Isso não é hipocrisia, não é ser hipócrita. Sem embargo, quando nós outros vestimos máscaras, quando nós outros adquirimos um personagem a qual não somos, nos tornamos religiosos. E o povo de Israel, já estou falando tudo isso para dar a introdução ao contexto. Eles estavam assim, eles creiam detener todo o poder, eles creiam detener a presença de Deus, afinal, temos o templo, esses malditos incircuncisos allá del norte, eles, bueno, não buscavam a Deus, não, porque quando o reino se há dividido depois da morte de Salomão, praticamente aí depois da morte de Davi, não, pero Salomão quedou todavia, e quando Salomão morreu, o reino foi dividido, e então, Los del Sul já tinha esse selo major, entre comillas, pelas coisas de Deus, pongo entre comillas, por quê? Porque se eles tivessem mesmo esse selo, eles não iam a ser coisas erradas e não iam terminar agindo ao cautiveiro. Não? Deus não ia a ser isso com eles. Pero, bueno, o resultado já sabemos. O reino do norte foi totalmente destruído e o reino do sul foi levado de cativeiro ao cativeiro babilônico. Isso por quê? Porque eles vestiram uma máscara de religiosidade. Por isso que eu hago, às vezes, muitas delas vezes, uma reunião muito simples e sim, muita liturgia. Não tô de encontro à liturgia. Até linda também a liturgia, a maneira de ser de reunião é linda. Todo é bueno e é válido, se é hecho de amor com o coração. Sem embargo, quando eu empeço a caminhar no automático, e eu pior todavia que ustedes, porque eu sou o pastor. E eu, como pastor, não só eu, qualquer pastor, deve sempre policiar-se, julgar a si mesmo, se autoexaminar. Como compartilhamos a Santa Cena domingo, e sempre falamos desse texto, a ser esse autoanálise para ver, caramba, será que eu estou dando uma de espiritual, ou será que realmente essa palavra é de Deus? Ou será que tenho que aplicar dessa... Como tenho que ser? Não tem que estar sempre assim. Não só eu, todos os cristianos deveriam ser assim e a ser isso. Pero os pastores, digo, pastor, quem está na frente, mas todavia, porque estamos em evidência, a gente mira. Então, devemos buscar ter uma conduta melhor, uma conduta mais aceitável. Pastores, líderes, de alabança, todos que estão mais em evidência como cristãos. Se vós sois o único cristiano em tua casa, não está mais em evidência, também tem que pôr mais largana aí, larpila. É difícil. Eu já fui o único cristão de minha casa, não? Bueno, agora não. Pero eu já fui o único cristão de minha casa por anos. Então, se qualquer coisa, já diziam, pero vai, que eu sou crente, que vai à igreja, vai já chupar a média do pastor. Não? E sempre tinha que escutar essas coisas assim, coisas que não são tão lindas.
Agora Deus vai e dá a Ezequiel essa visão, e está falando a Ezequiel que essas águas, o centro que Deus quer falar, é que se nos sumergirmos nestas águas, algo vai passar. E bem sabemos que as águas são um símbolo de novo nascimento, de bautismo, de lavamento, não? De novo nascimento em Cristo. E esse é o símbolo da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. E é basicamente esse o centro da predicação de hoje. Vamos seguir legendo. Não? Então, havia aí a água que salia da porta, não? E aí ele especifica bem, o profeta, os profetas em si, eles são muito poéticos, não? Os livros proféticos, e dão muitos detalhes do acontecimento. E me sacou por el caminho da porta del norte, e me hizo dar a volta por el caminho exterior, fora da porta, ao caminho de lá que mira ao oriente, e vi que as águas saliam do lado direito. E saiu el varão hacia o oriente, levando um cordel em sua mano. Ou seja, um varão pode simbolizar aí um ángel ou o próprio Deus, não? Levando ele nessa visão, explicando a ele. Levando um cordel em sua mano e mediu 1000 codos. E me hizo passar pelas águas, hasta los tobijos. 1000 codos aproximadamente são 5 quadras, não? São aí 500 metros, um pouquinho mais. E me hizo passar pelas águas hasta las rodillas. E mediu logo outros 1000, e me hizo passar pelas águas hasta los lomos. E mediu outros 1000, e era já um rio que eu não podia passar pelas águas. Havia um crescido de maneira que o rio não podia passar sino a nado. Ou seja, bueno, a visão é lógica que ele foi entrando e se foi llenando de água. Então, vamos entender essa metáfora, não? É uma maneira de Deus a ser algo simbólico. Não? A Bíblia usa muito as metáforas. A metáfora é agarrar um símbolo e transformar esse símbolo de algo que entendemos em outra coisa que podamos entender, não? Porque seja o símbolo del vento, vê que o símbolo del vento é queijos, se acordam ou não? Redondito, símbolo da radioatividade, há vários símbolos, símbolo del fuego, símbolo da água, não? Bueno, aí Marcelo é técnico, sabe, as nomenclaturas aí, não? Há muitos simbolismos. Vamos seguir hablando. E me dijo, has visto, hijo de hombre? Depois me levou e me hizo volver por la ribeira del rio. E volvendo eu, vi em la ribeira del rio, havia muitíssimos árvores, a um e ao outro lado. Ou seja, então se Deus, isso ele entrar no rio, isso ele entender que as águas já estavam profundas e ele tinha que ir a nado. E depois Deus sacou ele desse rio e foi caminhando, não? Por la orla e mirando, e viu que começou a ter árvores. Ou seja, antes estava, vamos dizer, uma região árida, uma região seca, e Deus estava mandando aí as águas, e estavam com árvores. Esses árvores significam o quê? Significa la bendição, não? Significa prosperidade, se vou querer dizer, la bendição de que está florescendo, que está nascendo, que algo está expandindo, multiplicando, senão uma árvore que dá frutos, dá alimentos, abriga as aves, não? Dá sombra a nós outros, nos serve também de lenha. E então Deus está mostrando para ele o que ia ser. E volvendo Jô, vi que na ribeira do rio havia muitíssimos árvores a um e a outro lado. 8. E me dijo, estas águas salem à região do oriente, descenderá a Arabá, e entrará em Emá, e entradas em Emá receberão sanidade las águas. Ele estava referindo-se em si, nessa região, ao Mar Morto. Se acordam do Mar Morto? O Mar Morto tem cerca de 40% de água salada.
de sal en el agua, é isso que quero dizer. 40% de água. Tem 100% de água, não tem água por todo lado. Cerca de 40% de sal, sendo que os oceanos têm cerca de, eu creio que não quero falar pavada, pero generalmente é entre 10 a 15% de sanilidade, não? De sal. Por isso que, às vezes, vemos, não? Seguramente vocês já viram algum vídeo que no encontro do Pacífico com o Atlântico, vê o que passa, não? Não sei qual é azul, qual é o outro marrom, não se mesclam. Não se mesclam devido à densidade da água, não? Porque uma é mais densa e os colores quedam aí demonstrando que a densidade, devido à quantidade de sal, creio que é mais salado no Pacífico, não sei, não? Pero um é mais salado que o outro e por isso não se mescla, não? Isso é uma experiência aí, a la maestra, Tonela se foi, não? La maestra pode ser, não? Se mete aí uma cucharada de sal ou 2 cucharadas de sal e vai ponendo colores diferentes, vai ver que os colores vão quedar empilados assim na botella de acordo com a densidade, não? E tá aí, tá bem. Eu sei que vai estar por aí me escutando, mas eu hablo a propósito. Então, a hora Deus está dizendo que o Mar Morto, o que simboliza o Mar Morto? Morte, nada, não há nada aí, não há vida. Não pode procriar vida aí. Não, não sei se alguma bactéria resiste, creio que não, porque sal alguma, não, sempre há uma bactéria que é tão forte. Não? Flamenco, mira, claro. Pero não há peixe, não há nada, claro. Então, por que não há vida? Por causa sabemos que é por causa da quantidade de sal, pero o que quero dizer, não há vida porque há morte, está simbolizando morte. Pero esse rio cá vai a ser tão grande e tão forte, esse caudal, não? Justamente o Mar Morto, ele tem essa quantidade de sal, porque todo o rio Jordão, todos os rios, as afluentes, deságua nele e ele queda parado aí, não? Ele está mais ou menos a 400 metros abaixo do nível do mar, não? Vamos dizer, do mar Mediterrâneo, que é o mar que está por aí. 400 metros é muito profundo, não? É muito profundo. Por exemplo, aqui em Montetingolo estamos quase ao nível do mar, não? Quando eu tinha o GPS, marcava 20 metros de altura por acá, por essa região, não? Pero há lugares que estamos a 0, há lugares que estão mais abaixo do nível do mar acá, não? Pero pouca coisa, 2 metros, 3 metros. E aí estão 400. Então, se a água queda estancada aí, e por el processo de evaporação, o que hace é concentrar toda ela se transforma em sal. Como é que é? Quando que vem na água? Os minérios. Claro, as sales minerais, e aí se convertem em sal. Aí tá. Então, se acá está dizendo que esse rio vai atirar tanto que nas entradas do mar receberão sanidade as águas. Ou seja, Deus está falando que vai trazer a vida do profeta, a vida da gente, pero lógico que uno tiene que crer, não? Uno tiene que crer. É difícil. Eu já he escutado essa predicação, não sei quantas mil de vezes, não? Quando eu era pibe, eu ia, tinha meus amigos aí pentecostal, eu ia nas igresitas pentecostal, não, tocar. Eu gostava de tocar, não? E às vezes ia nas igrejas grandes, tocar aí com a orquestra. E aí eu, tirava sempre, quase sempre era certo que íamos escutar esse mensagem cá, não? E falava que entrou, que sumergiu, e que isso, que aquilo. Pero não habla de principal de texto, que é esse, que é que Deus vai trazer essa bendição que será diferente em nossas vidas. Pero eu não estou falando... Como posso dizer? Por suposto que Deus traz prosperidade, pero o que é prosperidade? Aí que podemos quedar filosofando toda a noite, não? Porque a prosperidade já está intrínseco dentro do evangelho predicado hoje, que é ter abundância de plata, ter abundância de recursos financeiros, sempre ligado à finança. E a prosperidade é que vós chegue a tomar mate que tu morrer, por mais que tu casa... haja chovido e haja caído água dentro, e os dois mirem, iriam ser
Te passa isso? E tomem mate igual. Nós outros miramos, não nos reímos todavia. Vamos chegar a essa excelência, não? Nos enojamos, por suposto. Às vezes, quando ouvidamos a bomba prendida, não? Aí o tanque cerebral, isso aí. Então, queda aí, às vezes goteia, não? Cerebral é tanto que goteia já dentro de casa, e é terrível. Pero isso é a prosperidade, não? É uno saber lidar com os recursos que tem, com que uno tem, não? Tenho esse micrófono e saco o melhor proveito desse micrófono. Por quê? Porque isso é a prosperidade. Isso é o que Deus quer assim na nossa vida. Agora, temos que sumergir nessa metáfora da água que é o Espírito Santo. Porque, irmãos, vamos ser solamente bendizidos e completamente felizes. A Bíblia habla de uma felicidade, de um gozo, que é muito mais de estar feliz por algo que nos ocorre, sino de viver uma vida contenta, ter contentamento, gozoso, não? Jesus habla de uma paz que sobrepassa o entendimento, nunca habla de ausência de problemas, sino de que em las tribulações vamos transpassar e vamos a viver bem, vamos a poder manejar-nos em meio a circunstâncias adversas e difíceis de nossas vidas, vamos a poder passar. Isso é sempre o que a Bíblia vai dizendo, vai nos predicando, vai nos ensinando, não? Vai nos deixando sempre de exemplo. É isso, que vamos transpassar as adversidades, os problemas, pero não que não vamos a ter problemas. Não? Então, para isso que temos que estar capacitados por ele, Espírito Santo. Está lleno do Espírito Santo, nada mais é que isso, não é que dá girando, fazendo piruetas e hablando em línguas. Está bueno hablar em línguas, é bueno lá. Pablo habla que edifica a si mesmo, maravilhoso hablar em línguas. Pero não és eleito de uma atuação visível do Espírito Santo, se não és uno poder enojar-se, como Jesus disse, não? Airai-vos, pero não pequeis. Não deixe que ele só se ponga sobre o vosso enojo, ou seja, eu me vou enojar, eu me vou a equivocar-me, pero vou a pedir perdão, vou a retroceder, vou a cambiar minha maneira de pensar. Ao final, isso é arrependimento, não? A famosa palavra de grego metanoia. Arrependimento, câmbio de conceito, câmbio de paradigma, nova maneira de pensar. Na versão, creio que é PDT, não? A predicação de João Bautista, que foi a mesma que Jesus seguiu, dizia, câmbio em vossa maneira de pensar e de viver, não? A Reina Valera diz, arrependei-vos e convertei. É mais direto, não é? Parece um palácio para nós outros. E a outra versão diz isso, cambie vossa maneira de pensar e de viver. Seguimos lendo e terminamos já. Já vamos terminar a predicação. E toda alma vivente que nadare por donde quiera que entre estes dos rios, viverá. E habrá muitíssimos peces por haver entrado já estas águas. E receberão sanidade e viverá todo o que entrare nesse rio. E junto a ele estarão os pescadores, e desde Engad até Englaim será su tendero de redes, e por suas espécies serão os peixes tão numerosos como os peixes del mar grande. Está se referindo ao mar Mediterrâneo, não? Sus pantanos e suas lagunas não se sanearão, quedarão para salinas, e junto ao rio, em la ribeira, a um e a outro lado crescerão toda classe de árvores frutais, suas hojas nunca cairão, nem faltarão seu fruto. A seu tempo madurará, porque suas águas salem do santuário, seu fruto será para comer e sua honra para medicina. Ou seja, a total capacidade de los recursos de los quais necessitamos, os recursos básicos que necessitamos, inclusive esse versículo 12 habla um pouco, é Salmo 1, não? E habla também o profeta Jeremias, haciendo uma cita ao Salmo 1. Acá está falando de fruto, ou seja, de matar el hambre, não? O fruto, água para tomar, não? El água. O básico de nossa vida, comer, beber,
e dormir. Ah, não, dormir também tem. Ai, pero acá, o que há? La medicina. Para que medicina se não há enfermidade? Ou seja, há enfermidade, há problema. Há problemas de saúde, pero habrá uma honra para a medicina. Ou seja, essa promessa que Deus está sendo para eles, agora, não em qualquer momento, em um momento mal adverso de los quais eles estão atravessando, é o que Deus está falando nas nossas vidas hoje. Não? Que o mesmo Ele quer ser em minha vida. Essa palavra primeiro é para mim. Jogaram lá para mim, caramba, Deus, mira, é isso. E é para mim, depois termino escutando o Eja novamente. Primeiro é para mim e depois, bueno, para ustedes, para quem queira tomar. Pero temos que poner por prática. Deus quer dar essa abundância, não? Essa prosperidade verdadeira, não essa prosperidade de que me sobrem recursos, espero que eu não sepa manejar tais recursos, não? De que vale eu ter recursos e não usá-los, ou não saber manejá-los? Todo que há acá se deprecia, não? Por isso que Jesus manda ajuntar tesouros no reino dos céus, porque aí as coisas não se depreciam. Pero, sem embargo, tudo que há acá na terra se deprecia. Então, sei lá, a abundância que Deus me quer dar é eu saber conviver. Conviver com meu vizinho, conviver com minha mulher, com minha família, conviver em minha congregação com meus irmãos, conviver com minha sogra, com meu sogro, glória a Deus. Não? É aí que está a actuação de Deus em nossas vidas, e é aí que vemos essa bendição de Deus, e é aí que temos que pôr as pilas, não, como se diz por acá, sumergir nessas águas, que essas águas nos vão a capacitar. Esses são louros do Espírito. Esse é o Espírito Santo, é o trabalho do Espírito Santo, santificando-nos, porque eu disse nas outras reuniões, não, para terminar, já digo isso, já somos santos, porque aceitamos a Jesus, e Ele nos hace santo. Agora, nós outros buscamos essa santificação, porque é o processo terrenal. Para Deus, já somos santos, Ele nos vê santo, não por nossa obra, sino pela obra de Cristo. Se morimos hoje, vamos ao céu, os que moram com Jesus. Por quê? Porque já são santos, já são separados. Agora, eu sigo separando-me, ou seja, santificando-me, porque isso é um processo humano. Eu expliquei aí, na escola bíblica, não? A diferença entre santo e santificado. Ou seja, santo é Deus que hace, o santificado é o homem que é um processo del hombre, não? Então, vamos nos santificando para poder actuar dessa maneira, receber essa bendição tão grande. Vamos orar e vamos terminar. Padre, te damos glória, Senhor, por tuas bendições. Graças por essa palavra ministrada a nossos corações. Senhor, que essa palavra não saia de nossas vidas, que podamos guardá-la em nossos corações para ser tu vontade cada dia mais, que podamos sumergir em los rios de tu Espírito, Senhor, para que com poder e glória podamos viver acá nessa terra, até que podamos estar aí contigo e podamos ver a manifestação total de tu poder, Senhor. Mientras tanto, estamos aqui expostos ao frio, ao calor, a los intempéries, a todas as circunstâncias malas e adversas dessa vida, pero sabemos que em Ti tenemos la buena dádiva, tenemos la bendición, tenemos la provisión. Te damos glória e graças em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Bueno, hermanos, nos saludamos, nos despedimos e regressamos a nossos hogares. Glória a Deus.